palavra. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e que essa tua palavra, Senhor, possa falar poderosamente ao nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, já se sabia que pós-pandemia muitas pessoas ficariam doentes. Sem essa outra luz, por gentileza. Já se sabia que pós-pandemia muitas pessoas ficariam doentes e que muitas delas precisariam procurar a ajuda de profissionais para se livrar da ansiedade e outras tantas do pânico, do medo. E a palavra de Deus tem resposta para todas as questões que envolvem a nossa vida. Inclusive, resposta para a questão da ansiedade e do pânico. O que é uma síndrome? Primeiramente, é importante nós entendermos cientificamente. A ciência diz que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que caracteriza uma manifestação clínica de uma pessoa. Então, uma pessoa, quando é diagnosticada com uma síndrome, a ciência classifica, então, como alguém que precisa de um cuidado especial, é uma manifestação que precisa de um cuidado especial. Para alguns, esse tratamento pode ser curto, mas há determinada síndrome que a pessoa convive com ela para o resto da vida. Agora, o que é pânico? Pânico é um sentimento incontrolável de medo repentino e muitas vezes desmotivado, que vem como uma ansiedade sobre eventos antecipados. Então, uma pessoa, ela pode sofrer de pânico, por exemplo, alguém que tenha pânico de viajar de avião, né? Só de chegar no aeroporto já começa a ter aquele pavor, aquele medo. Alguém que tenha medo de andar de elevador, subir no elevador, subir e descer. São situações assim que a pessoa se sente muito desconfortável. Só realmente quem já passou por isso sabe. Eu não me lembro de ter passado ainda por nenhum pânico, não. Talvez repentino, né? Assim, as ocasiões que eu sofri os 2 acidentes de carro, talvez naquele momento tenha batido um desespero assim muito grande e clamado por Deus. Mas assim, medo, talvez de uma roda gigante, talvez eu já tive uma roda gigante, uma montanha russa, né? Eu já tive uma experiência não muito agradável na montanha russa e só de vê-la eu já fico assim meio cabreiro, não gosto muito. Mas são experiências que estamos sujeitos a passar. Bom, quais são os sintomas de uma síndrome de pânico? Preste atenção, isso é interessante você saber. Vai recordando aí se você já passou por isso. Eu faço questão de ler porque isso aqui são informações científicas. Então, para não cometer erros e não falar besteira, eu vou ler para você e depois eu quero atentar-me tão somente para a prevenção. Então, segundo a ciência, quais são os sintomas de uma pessoa que está sofrendo uma síndrome de pânico? Primeiro, taquicardia, sensação de falta de ar e sudorese. Então a pessoa tem aquela sensação de falta de ar, o coração parece que vai sair pela boca. Tremor e fraqueza nas pernas. Vai anotando aí se você já passou por isso. Sensação de estar sonhando, distrações de percepção da realidade que vai ficar louco. A pessoa começa a colocar na cabeça, eu estou ficando louco, eu vou ficar louco. Essa semana eu atendi uma pessoa assim. A pessoa chegou na loja e já chegou gritando. Estou ficando possesso, estou ficando possesso, estou ficando possuído. Eu falei, calma,
respira fundo. E fui acalmando, acalmando, e graças a Deus, mas a pessoa estava com medo de ficar possuída e ficar louca. Terror, sensação de que algo horrível está prestes a acontecer. Do nada você tem aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. Confusão, pensamentos rápidos. Outra coisa, medo de perder o controle e fazer algo embaraçoso. Presta atenção nisso. Medo de perder o controle e fazer algo muito embaraçoso. Continua a lista. Medo de morrer. Quem já teve medo de morrer aqui? Eu também já tive medo. Hoje já não tenho mais, graças a Deus. Mas eu já tive medo de morrer. Ondas de frio e de calor. Olha aí, ondas de frio e de calor. Tontura ou sintomas de labirintite. Pode ser um sintoma. Sensação de que vai desmaiar ou vai ter um infarto. Isso eu já tive. Há muito tempo atrás, quando era gordo, eu já tive. Quando eu pesava 120 quilos, eu sei o que é isso. Pressão na cabeça. A pessoa começa a sentir aquela pressão na cabeça. Crises noturnas de acordar, sobressaltando com o coração disparado. Do nada você acorda e o coração está em tempo de sair pela boca, você não sabe. Diarreias intensas em determinadas situações. Está prestes a acontecer uma situação daquela diarreia. Pensamentos de que pode ter doenças graves, mesmo que todos os exames sejam normais, de que pode fazer mal a si mesmo ou outras pessoas. Então, aquela sensação de que está doente, está com uma doença ruim, que vai morrer, ou aquela sensação de que vai fazer mal para alguém. São sintomas da síndrome do pânico. Então, se você está passando por isso ou já passou, certamente você já teve essa experiência. Alguma dessas eu confesso que eu já tive. Hoje, graças a Deus, estou bem, estou tranquilo, estou em paz. Mas acredito que são situações que todos nós estamos sujeitos a passar em algum momento. Agora, você sabia que na Bíblia tem exemplo de pessoas que sofreram de síndrome do pânico? Quem na Bíblia já sofreu com a síndrome do pânico? Preste atenção nisso, isso é muito sério. Interessante, irmãos, é que a Bíblia não esconde nada. A Bíblia é transparente, a Bíblia mostra os grandes homens da fé, mas também mostra as suas fraquezas. A Bíblia mostra os grandes homens, mas não esconde que esses grandes homens passaram por situações adversas. Primeiro exemplo de pessoas da Bíblia que tiveram síndrome de pânico, eu vou citar uma aqui. Saul. A síndrome do pânico de Saul foi uma síndrome espiritual. Porém, a Bíblia é muito clara em dizer que foi da parte de Deus. Saul, por uma questão de rebeldia, ele se rebelou contra Deus, e aí isso é muito sério, porque é uma ação demoníaca na vida da pessoa, e a pessoa pode passar por essa situação. A Bíblia diz assim: sucedia que quando o espírito mau vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com as suas mãos. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Preste atenção no que eu vou falar para você. Existem determinadas doenças da alma, que elas podem desencadear-se para uma doença espiritual. Por exemplo, a depressão. A depressão ela pode ser oriunda de uma reação do organismo. A pessoa sofre de um estresse e ela pode ficar então deprimida, entrar em um quadro de depressão. A depressão ela pode ser também
por uma perda. A pessoa sofreu uma perda e não conseguiu superar. A depressão ela pode ser oriunda também de um trauma que a pessoa não conseguiu superar. Porém, há uma fase da depressão em que a pessoa começa a ouvir vozes, em que a pessoa começa a sentir forte desejo de dar cabo à sua vida. E normalmente essas vozes vêm dizendo isso: você não vai conseguir. Alivia. É esse tipo de depressão, é nesse momento que a depressão ela se torna depressão espiritual. Agora, quando se trata de uma depressão espiritual, não é que é uma coisa boa, é uma coisa ruim. O que acontece? O inimigo se aproveita da situação, da fragilidade mental que está aquela pessoa, e ele começa então a trazer opressão. Claro que os especialistas, o psiquiatra, ele vai passar uma medicação, vai aliviar, mas é preciso entrar imediatamente também com um acompanhamento espiritual, porque se isso não acontecer, a pessoa realmente pode cometer algo contra a sua vida. Ou às vezes, o papel do demônio é levar a pessoa à loucura. É a pessoa ter o que chamamos de espírito de loucura, que em libertação trabalhamos com isso. Agora, existe eu chamaria aqui, eu chamaria de um pânico mais moderado, que está escrito que é um demônio que há no Salmo 91, chamado terror noturno. É aquela sensação que você está dormindo à noite e que tem algo te sufocando. Você sente uma presença de algo te sufocando, te perturbando, você sente aquela presença, você quer clamar por Jesus e não consegue, você quer pedir ajuda e não consegue, e tem algo que está sufocando. Chama-se terror noturno, pode se tratar de uma visitação noturna. E normalmente, quando isso acontece, após o episódio cessar, a pessoa fica em um estado de pânico, de muito medo. Porque não é uma experiência boa. Quem já passou por isso sabe que não se trata de uma experiência boa. Um outro que eu preciso ter cuidado para falar, e não quero que você saia daqui, ou quem está me ouvindo pense que eu estou sendo herege. Mas alguém que teve sintomas de uma síndrome de pânico foi Davi. Davi, pastor? Sim. Em que momento? No momento em que ele estava sendo perseguido. Por que eu ouso dizer isso? Pelo salmo que Davi escreveu. Se você submeter esse clamor de Davi a um especialista, ele vai dizer assim: ele teve, mesmo que moderada, uma síndrome de pânico. Olha o que Davi diz no Salmo 18, verso de 4 a 6. As cordas da morte me arredaram, as torrentes da destruição me sobreprenderam, as cordas do inferno me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito, e chegou à sua presença e aos seus ouvidos. É o Salmo 18. Então, Davi passou por essa experiência, aquela experiência repentina, aquela sensação de que você vai morrer, de que não há saída, aquela sensação de que acabou, e você vai ver em diversos salmos de Davi. Há um salmo, no Salmo 40 ou 41, quando ele diz assim: elevo meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. 121. Elevo meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? Ele olha de um lado para outro e não vê quem possa socorrê-lo. Aí
ele cai em si e fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu acho que o Salmo 40 ou 41 diz assim: como a corça bramas pelas águas, a minha alma clama por ti, ó Deus. São situações em que o salmista ou o salmista se encontravam, em que humanamente não tinham o que fazer, não havia saída. E esse Salmo 18, Davi faz essa oração. E eu repito, se essa oração for submetida a um especialista e fala: olha, uma pessoa que fala essas palavras aqui, que expressa esse sentimento, o que ele sentiu nesse momento? Ele vai dizer: nesse momento ele estava sob uma síndrome de pânico. Alguma situação estava deixando ele muito aflito, muito apavorado. Ele estava tendo aquele sentimento de que ia morrer, de que as coisas tinham acabado para ele. Mas, claro, ele diz assim: o meu clamor chegou ao céu e Deus veio ao meu encontro. Agora, você sabia que Deus pode colocar um sentimento de medo no coração de uma pessoa? Deus pode colocar um sentimento de pavor no coração de uma pessoa. E quando os que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Deus, por muitos momentos, Deus colocou esse sentimento de pavor no coração dos inimigos de Israel. Você quer ver um exemplo? Quando Gideão foi enfrentar os seus inimigos, era cerca de 132 mil homens. Gideão estava com 300 soldados. Deus mandou que, como estratégia, ele usasse jarros, tocha. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, a Bíblia diz que o exército ficou tão apavorado, foi um sentimento de terror tão grande, que eles começaram a matar uns aos outros. Tem outros episódios. Existe outro episódio quando Eliseu, o povo de Israel está em fome, e Eliseu, então ele declara que no dia seguinte haveria comida. Dois homens, dois leprosos, decidiram ir no arraial do inimigo para poder buscar comida. E a Bíblia diz que os passos deles pareciam passos como se fosse de uma grande tropa militar. E eles, apavorados, fugiram. Então Deus pode colocar sentimento de pavor na vida de uma pessoa. Deus vai ordenar, preste atenção nisso. A Bíblia diz que nos finais do tempo, Deus vai ordenar, Deus vai dar uma ordem, e Deus vai colocar um pavor tão grande no coração das pessoas que elas vão querer a morte e não vão conseguir encontrar. Olha o que diz em Lucas 21, 25. O texto que eu li antes é Levítico 26, 36 a 37. Levítico 26, 36 a 37. Agora Lucas 21, 25, 26 diz assim: haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão do mundo. Então a Bíblia diz que nos finais dos tempos, isso vai acontecer. Os homens desmaiarão de terror, de pavor, de medo, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. É aquele momento em que as pessoas, para encontrar alívio, vão em busca da morte, e não vão encontrá-lo, não vai morrer.
Talvez o indivíduo se jogue na frente de um carro para poder buscar alívio, mas mesmo assim ele não vai morrer, ele vai ficar sofrendo. É o que a Bíblia fala sobre a grande tribulação. Isso é muito sério. Agora, tem um terceiro exemplo na Bíblia, de alguém que talvez seja o maior exemplo. Eu falei que o maior era Saul, mas não é. Mas o exemplo maior de uma síndrome de pânico e ansiedade, talvez tenha sido Elias. Elias é para nós alguém que, com certeza, é o maior exemplo de síndrome de pânico da Bíblia. Olha o que diz: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Elias estava com medo. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhando um dia inteiro, no sol quente, e veio, sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, Senhor. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Lembra que um dos sintomas é o desejo de morrer? É aquela sensação de que você não vai suportar, que você não aguenta mais. Elias tinha acabado de sair do quê? De uma batalha. Elias tinha enfrentado 850 profetas do mal. Elias tinha enfrentado o rei Acabe, que não estava ali sozinho, estava com seus soldados. Elias tinha entrado em uma guerra. O final dessa guerra foi que 850 profetas, ou falsos profetas, os profetas de Baal e da deusa Azerá, Elias sentiu forte medo quando ouviu a ameaça que Jezabel fez para ele. E ele sai então desesperado. E ele quer morrer. Ele pede para si a morte. Agora, o que aconteceu com Elias? O que aconteceu com Elias pode acontecer com qualquer um de nós. A perseguição do medo. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Talvez esse seja um dos primeiros sintomas de uma pessoa que está passando por uma síndrome do pânico. Elias era um homem forte e corajoso, sim ou não? Claro que era. Mas foi tomado pelo medo de Jezabel. Ele tinha enfrentado uma situação, imagine, Elias tinha enfrentado 3 anos. Uma seca. Fugitivo. Sendo caçado pela Interpol da época. O rei Acabe, quando chegava em um país, ele fazia aquele rei jurar que Elias não estava ali. Elias foi procurado. Então ele estava sendo guardado por Deus. 3 anos depois ele se apresenta ao rei Acabe, e ele convoca os profetas de Baal, e ele os enfrentam. E depois, no final do dia, tem uma carnificina, tem 850 homens mortos à espada. Você imagina isso, essa cena. Agora, o pânico leva-nos a temer algo que não temíamos antes. O que leva um homem a não temer de enfrentar um rei, um exército, mais 850 profetas e mais uma multidão de pessoas que estão ali, que até então estava do lado ou seduzido por Jezabel. O que leva um homem sozinho a enfrentar um batalhão e horas depois ele tem medo da ameaça de uma mulher. É uma síndrome, é um pânico, é algo que você não tem explicação. Elias era corajoso.
Mas ele não tinha medo de situações. É a síndrome do pânico. Você pode não ter medo de uma grande situação, mas de uma situação pequenina. Você pode ter coragem de enfrentar uma cascavel, mas ter medo de uma perereca. Ter coragem de fazer qualquer coisa, mas uma coisa simples te paralisa. Segundo, aí vem o isolamento. Depois do medo, a tendência vem o isolamento. Preste atenção nisso. E deixou seu moço, ele mesmo, porém, se foi do deserto e entrou numa caverna. Olha aí, a pessoa que passa por isso, e aqui ela está sofrendo todo aquele sintoma, ela quer se isolar. O único companheiro que ele tinha, ele o deixou. Ele foi para onde? Para uma caverna. A opção era ficar sozinho em um lugar isolado. Acredite, todas as vezes que você começa a sentir esse forte desejo de ficar sozinho, de não ver ninguém, de não conversar com ninguém, alguma coisa está errada, porque nós somos seres sociáveis. Deus nos criou, Deus disse assim, não é bom que o homem viva só. Claro que tem aquele dia que você tem um desejo de ficar lá, de ficar com Deus. Eu mesmo, de vez em quando, tenho essa vontade mesmo. Sair, ficar sozinho com Deus, não conversar com ninguém, ter o meu tempo com Deus, isso é bom, é saudável. Mas se isso começar a acontecer, você se isolar das pessoas, das situações, não querer ficar dias dentro de um quarto trancafiado, isso é um sinal não muito bom para a sua saúde mental. Abandono do convívio social. Olha a situação de Elias. Opção de ficar sozinho, isolado, abandono do convívio social, não quero ninguém, não quero conversar com ninguém, não estou nem aí. Fuga de contatos individuais e de reuniões coletivas. Não quero ir, vai você, não estou interessado, não quero ir para a igreja, não quero ninguém por perto, quero ficar, são sintomas. Desejo de preferência em lugares escuros e isolados. Olha o passo a passo da síndrome do pânico de Elias. Isolamento, não convivência social, lugar escuro. Terceiro, carência de simpatia. O que é isso, pastor? Olha quando Elias é encontrado por Deus. Deus pergunta assim a Elias: o que faz aqui, Elias? Por que você está no fundo dessa caverna, no escuro? O que você faz aqui? Irmãos, o que tem no fundo de uma caverna escura? Você já parou para imaginar? O que leva uma pessoa a ir para o fundo de uma caverna? Coisa boa não tem lá. Lá deve ter umidade, deve ter bicho, deve ter morcego, sei lá, deve ter coisas não muito boas. Aí a resposta de Elias: os filhos de Israel deixaram a tua aliança, Senhor, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Agora, preste atenção, irmãos, como essa questão da carência da simpatia. Um dia antes, Elias não tinha, ou melhor, aqui já tinha andado 40 dias, Elias andou 40 dias. Então, há exatamente 42 dias antes, Elias não tinha restaurado o altar? Sim ou não? Elias não tinha chamado o povo de volta para Deus? Sim ou não? Agora, por que Elias está dentro de uma caverna e está relembrando alguma coisa que ele já corrigiu? Pensa nisso. Pensa como a mente da pessoa fica focada, e eu vou falar isso daqui a pouco, como fica focada no passado, no problema. Os filhos de Israel, o altar já tinha sido restituído. Lembra que ele consertou o altar? Ele fez um altar onde ele fez o primeiro holocausto, depois do altar ser restaurado. Ele tinha desafiado o povo, foi aquele povo que ajudou ele a matar aqueles profetas.
Mas Elias preferia ficar sozinho com seus pensamentos. Cuidado com os pensamentos que você alimenta. Martinho Lutero disse acerca dos pensamentos: eu não posso proibir os pássaros sobrevoar minha cabeça, mas eu posso proibi-los de pousar e fazerem ninhos. Ele estava falando sobre o pensamento, comparando os pensamentos como um pássaro que pode sobrevoar a nossa cabeça. Significa o quê? Que pensamentos de morte, de desistir, de parar, de não querer mais saber de nada, de achar que não vai conseguir, de fracasso, pode ser comum em um determinado momento, mas você alimentar, isso pode te levar a uma situação delicada. Sozinho com seus pensamentos, falta de amigos e de apoio humano. Ah, Senhor, só eu estou sozinho, ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo, ninguém quer saber de mim. Aumento da autocomiseração. Ai, tadinho de mim, só eu fiquei. Ai, meu Deus, olha o meu estado, Senhor. Complexo de perseguição. Ele já não estava sendo mais perseguido. Ele já não estava sendo mais perseguido, ele tinha acabado de enfrentar uma situação de 3 anos. Segundo, ou quarto, desejo de morrer. E pediu para si a morte e disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Há alguns comentaristas que dizem que porque Elias aparece do nada. Aparece de uma aldeia, do nada, ele aparece em cena e já trazendo uma palavra de juízo sobre o rei Acabe. Há quem diga que Elias perdeu seus pais em uma daquelas perseguições de morte aos profetas. O homem começa a se achar inútil. Olha só, ele começou a se achar inútil. Não, eu não consigo, é melhor morrer. Basta, minha vida chega, não dá mais. Pede a Deus para morrer, Senhor, alivia essa dor. Quando o cara pede para Deus, ainda bem, mas quando ele começa a ouvir a voz do diabo, a vida ficou insuportável. Não, chega, não quero mais. Não quero mais, não quero mais saber. Chega, não quero mais. Estou cansado de lutar, não aguento mais essa vida. Cuidado quando você começa a falar: eu não aguento mais essa vida. Se a vida começa a ficar insuportável, é sinal que não tem nada bom para você. A mentira da morte como única saída, é aqui que Satanás entra. É nessa altura do campeonato que Satanás diz: olha, a única solução para você é dar um cabo na sua vida. Eu já atendi pessoas, sabe ali a Sampaio Vidal, a descida da Sampaio Vidal, que atravessa aquele pontilhão? Eu estava um dia atendendo e chegou uma pessoa, tinha marcado o horário, eu estava já no Ministério de Libertação, e a pessoa chegou. Falei: de que maneira eu posso te ajudar? Ele disse: olha, eu estou ouvindo uma voz de morte o tempo todo, e o meu caminho para a minha casa é a Sampaio Vidal, e quando eu vou descendo ali, que chega perto daquele pontilhão, essa voz começa a me dizer: passa direto. Você sabe que ali tem o buracão, né? E naquela época não tinha aquela guarda de rei ainda. Ele disse: olha, isso acontece tanto, eu não consigo, é o meu caminho, é o meu trajeto para casa. E quando eu vou descendo ali, aquele pedaço, eu começo a ouvir essa voz dizendo: não faz a curva, passa direto com o carro, passa direto com o carro. E eu quero fazer isso. Eu estou convencido de que esta é a minha única saída. É esse momento que Satanás, o mentiroso, o pai da mentira, chega e apresenta para a pessoa
a morte como sendo a única saída. E se ela cometer suicídio, já sabe que ele vai ter a alma dela lá no inferno. Agora, qual é a perspectiva de Deus para nós? Qual é a perspectiva de Deus para uma pessoa que está sofrendo com a síndrome do pânico? Por isso vos digo, não andeis ocioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Observe as aves do céu, não semeia, não colhe, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que preocupado esteja, pode acrescentar uma hora à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Contudo, o vosso Pai Celestial os alimenta, e nem Salomão, como toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ou seja, irmãos, o que eu estou dizendo para você é que tudo começa com uma ansiedade. Lembra que o texto que nós lemos lá no início? Não andeis ociosos por coisa alguma, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiar, irmãos. Por que Satanás encontra uma brecha na nossa vida quando você está em estado de ansiedade? Porque nenhuma pessoa em estado de ansiedade, ela está confiando em Deus. É o contrário, você entra num estado de ansiedade porque você não confia que Deus vai suprir aquela necessidade. Você não acredita, você não confia que vai passar. E você entra num estado de ansiedade. É por isso que a prevenção é: não andeis ociosos por coisa alguma. Bateu o estado de ansiedade, corre para os pés da cruz, lança aos pés da cruz, faz o que diz 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Perdeu a noite de sono? Vai orar, vai ler a Bíblia, vai ouvir uma música. Não fica ali deitado pensando, porque começa a vir coisas na sua vida, você começa a se preocupar com as coisas. Tem conta a pagar? Tem, todo mundo tem. Tem expectativas? Tem. Tem sonhos que não foram realizados? Tem. Está sofrendo perseguições? Pode ser que sim. Está passando por situações delicadas? Pode ser que sim. Mas lança a ansiedade aos pés da cruz. Agora, o que fazer diante de um quadro de ansiedade? Você quer saber? Você quer saber o que fazer diante de um quadro de ansiedade para não deixar isso tornar um pânico? Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Na semana que vem nós vamos falar sobre isso. O que fazer diante de um quadro de ansiedade. Mas a dica já está aí. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero encerrar esse nosso culto dizendo para você que a palavra de Deus tem resposta para todas as nossas questões. A palavra de Deus tem resposta para todas as indagações humanas. A palavra de Deus tem resposta para todos os problemas. Agora, quero dizer para você que se você está passando por um desses sintomas ou mais, você precisa ter cuidado. Não comece a entrar em estado de ansiedade achando que você já está aí prestes a morrer. Agora, se você estiver enfrentando uma situação como esta, nós queremos te ajudar. Queremos ajudar você. De que maneira? Você pode nos procurar. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Você pode ir lá no Instagram encontrar Casa Shekinah. Deus nos chamou para esse ministério. Então nós queremos te atender. Mas nós temos uma outra ferramenta. Nós temos um programa semanal, chama-se Cura para a Alma. Passa pela TV Com, na cidade de Assis, mas também encontra-se nas redes sociais. Você pode entrar na nossa
página no YouTube e acessar os vídeos, que ali nós estamos falando sobre isso. Mas também nós temos o nosso seminário presencial de cura para a alma, que por sinal vai acontecer nesse próximo final de semana. Na quinta-feira, na sexta-feira à noite e no sábado, os 3 períodos, nós vamos estar na 4ª igreja do Evangelho Quadrangular, lá na cidade de Assis, realizando o nosso 2º seminário em Assis, de cura para a alma e libertação. Não é só para Assis, é para Assis e toda a região. Talvez você já tenha participado, talvez você já tenha participado de algum encontro, ou tenha passado por um seminário semelhante a esse, ou tenha feito um encontro, ou já tenha feito até um mapeamento. Mas eu garanto para você que esse encontro é diferente de tudo que você já participou, porque você vai ouvir 7 ministrações, você será ministrado, você estará preenchendo um mapeamento espiritual, e pós-encontro você vai ter um acompanhamento. Mas se você conhece alguém que precisa participar, que está sofrendo dessas mazelas que aqui foram ditas ou de outras, nós queremos te ajudar, estamos preparados para isso. Basta você entrar em contato conosco, pode ser pelo nosso WhatsApp, 14 998 730527, ou você da região de Assis, ir até a Livraria Life fazer a sua inscrição. Participe, e eu tenho certeza absoluta que a sua vida não será mais a mesma. Que o Senhor te abençoe em o nome de Jesus. Agora eu quero orar por você e eu quero profetizar sobre a sua vida, dizer que em nome de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que você pode lançar sobre ele a sua ansiedade. Eu não sei o que está te causando essa ansiedade. Eu não sei o que está te causando essa angústia, essa dor, mas uma coisa eu sei: Jesus pode te curar, Jesus pode te restaurar, Jesus pode mudar a tua história. A Bíblia diz que Deus é o nosso socorro, fortaleza, bem presente nas horas da angústia. Se você estiver passando por algum momento de angústia, de aflição, de dor, eu quero em nome de Jesus profetizar na sua vida e orar por você e declarar em nome de Jesus que o sangue do Cordeiro é sobre a sua vida. Por isso eu quero nesse momento orar por você. Nós começamos esse culto lendo o texto da palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, dizendo: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu quero te encorajar nesse momento a você colocar as tuas preocupações. Jesus falou assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso eu quero orar por você nesse momento, quero colocar a sua vida aos pés do altar do Senhor. Coloque a mão no seu coração, na sua cabeça, se você quiser, e eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra foi ministrada nessa noite. E nós aprendemos, Senhor, na Tua palavra, que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, e profetizar em nome de Jesus que a bênção do Senhor é sobre a sua vida, que o favor do Senhor é sobre a sua vida, que você não está só. E eu quero declarar em nome de Jesus que toda essa síndrome de pânico desapareça agora em nome de Jesus. Todo estado de ansiedade da sua alma desapareça em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, que toda falácia do inferno, que toda voz do diabo apresentando como única alternativa a morte para você, eu repreendo em nome de Jesus e declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro a saúde de Cristo sobre a sua vida. Eu profetizo, eu declaro que você tem a mente de Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que pelo sangue do Cordeiro Jesus de Nazaré, toda a sua ansiedade,
toda doença, todo medo já foi lançado na cruz de Cristo e Ele já o levou sobre o madeiro em nome de Jesus. Pai, eu abençoo esta pessoa. Senhor, se for essa situação de ansiedade por falta de algo, que o Senhor possa suprir em nome de Jesus. Se for, Deus, por medo, que desapareça em nome de Jesus. Se for a expectativa, Senhor, de uma porta que se abra, de uma prova que tem que fazer, uma entrevista de emprego, eu declaro agora o seu coração, a sua mente estabilizada em nome de Jesus, e toda ansiedade bata em retirada em nome de Jesus, todo medo bata em retirada em nome de Jesus. Eu profetizo a vida do Senhor sobre a sua vida, a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo que em nome de Jesus, portas irão se abrir e o Senhor vem ao teu encontro agora em nome de Jesus. Dá ordem aos teus anjos, Senhor, para a vida desta pessoa. Traz, Senhor, ó Deus, alívio, traz o bálsamo, Senhor. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Senhor. Tu és esplêndido, Tu és o socorro bem presente, e eu abençoo estas vidas em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe em o nome de Jesus.